Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que ele fundou sobre os mares, ele firmou sobre os rios. E quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no teu lugar santo? É aquele que é limpo de mãos e é puro de coração, e não entrega a sua alma para a vaidade, e nem jura enganosamente. Salmista Davi, no Salmo 24, ele está dizendo da grandeza de Deus, que ele é quem vai dominar universalmente. Hoje, ele não está dominando universalmente esse mundo, porque o governo desse mundo aqui, todos nós sabemos que é o diabo, conforme está lá em São João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas creio que Deus, Jesus Cristo, logo vai raptar a sua igreja. Então nós estaremos 3 anos e meio em festa, depois um dia passará 1000 anos, aí terá o julgamento, aí sim, ele vai ser o governador. E eu dou graças a Deus, porque eu creio na sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Eu quero desde já agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, que todos os dias ele me sustenta, todos os dias ele me guia, me guarda, me protege e me salva de todo mal. E assim também ele faça com a nossa audiência maravilhosa, espalhada por todo esse planeta, o programa Despertar com Jesus. Ele não é de igreja nenhuma, ele não tem patrocínio de igreja e nem de partido político. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brevemente ele arrebatará a sua igreja desse mundo maligno, né? Que Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço fraternal, grandemente, para toda a audiência do programa Despertar com Jesus, em especial aos nossos irmãos ali de Moçambique, né? O programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem. Essa mensagem, ela não tem outro objetivo a não ser nos tirar dos dogmas, dos credos, dos preceitos dos homens e nos trazendo para a totalidade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós cremos que nós estamos numa hora muito terrível, uma hora muito tremenda, muito perigosa, quando esse mundo, conforme está lá no capítulo 6 de Apocalipse ali, você vai encontrar que muito em breve esse planeta Terra vai entrar em tribulação. Mas Jesus Cristo prometeu um profeta que ali em Malaquias capítulo 4, versículo 5, ali ele prometeu que o Elias viria, ele restauraria todas as coisas. Nós estamos gratos a Deus que essa mensagem, ela é verdadeira e ela foi vindicada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e preciosos, né? Nós vamos, nessa oportunidade, ler uma mensagem muito maravilhosa, porque eu acredito que vai ser muito bom para nós, né? Que o momento é de nós estar preparado. No livro de São João, no capítulo 16, eu acredito, né, que é a escritura de hoje, 16. Mas antes, nós iremos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa pela Mara Lima. Eu não te esqueci. Graças a Deus, que Deus, ele não esquece de seus filhos. E eu estou aqui porque eu sou filho de Deus, e você também que vai ouvir o programa, você também é um filho de Deus.
resolvo por ti. Você anda desesperado por aí, e hoje você veio a mim por não suportar. Agora eu vou te ouvir, pois te amo sim. Provei meu amor lá na cruz, foi por ti. Peça e não desanimes, pois vou te ajudar. Enxugue tuas lágrimas, filho, e pare de chorar. Peça de coração, saibas que sou teu Deus. Chega de sofrer, filho meu. Saibas que quando você hoje aqui chegou, há muito eu já esperava para lhe falar que tuas lágrimas colhi quando você chorou, e hoje quero os teus olhos enxugar, pois os teus problemas resolverei. Pensas que me esqueci de você, mas não te esqueci. Grande é o meu amor, clamastes a mim e hoje vou te responder. Peça e não desanimes, pois vou te ajudar. Enxugue tuas lágrimas, filho, e pare de chorar. Peça de coração, saibas que sou teu Deus. Chega de sofrer, filho meu. Chega de sofrer, filho meu. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Então aqui chama as instruções de Jesus para os seus discípulos. São João 16:8. E quando vier, ele convencerá, né, o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, e da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei jamais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido e vos anunciará o que há de vir. Maravilhoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, aqui está esse indigno homem, Pai. Eu creio que o Senhor trabalha através do homem, Pai. Eu rogo a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor me sustenta, me alimenta com essa palavra. E essa palavra, ela é uma espada viva de dois gumes. Ela penetra na alma, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. É a minha humilde oração, Pai, que o Senhor possa, aquilo que eu não puder explanar, que o Senhor possa, meu Deus, completar, abrir os entendimentos daqueles que estão com seus entendimentos fechados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos falar nessa oportunidade sobre convencido. Jesus, ele disse, né, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. A palavra convencido quer dizer você crer em algo que você está vendo ou que você está ouvindo. Agora, nós temos que ter muita cautela e muito cuidado, porque a mentira, ela é do diabo. E nós sabemos que um dia os mentirosos, conforme todos nós sabemos aqui no livro de Apocalipse, né? Vocês podem ver que no capítulo 21, verso 8, diz que os mentirosos, a tua parte será lá no lago de enxofre, né? De fogo, e vai queimar. A mentira, ela é um produto, é um fruto do diabo. E eu quero dizer para os nossos irmãos que o diabo, ele sempre persuade a humanidade a crer nele. Porque ele sabe que a mentira destrói tudo. Parece que até está havendo um paradoxo com o que eu preguei aqui na última pregação sobre a Páscoa, né? E coelho não bota ovo, e quem morreu na cruz, quem ressuscitou no domingo, não foi um coelho. Isso é uma mentira. É uma crendice mentirosa. Quem inventou isso foi a religião que está aí hoje no mundo, que se originou lá no ano 325. Então, a mentira, ela é do diabo. E o diabo sempre quer que você crê. Vocês podem ler lá também, no capítulo 3 de Gênesis, você viu ali que o diabo, ele sabia, quando ele entrou na serpente, ele sabia que ele ia convencer Eva. A Eva e o Adão tinha sido admoestado por Deus para não crer naquela mentira. Mas o diabo, ele é perseverante. Hoje nós vemos no mundo, né? Deus promete algo para mim, promete algo para você, promete algo para nós. Se Deus demorar aí 10 anos, isso já, pelo amor de Deus, eu não acredito mais não. Isso não é verdade, isso não é... Mas não, o diabo, ele não é assim não. Ele é perseverante. Enquanto ele não consegue o seu objetivo, ele não para de ser perseverante. Quantos um dia aceitaram Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, foram batizados no batismo, conforme está lá no livro de Atos, capítulo 2, 37, 38. Ali é o batismo verdadeiro. Atos
8:16, Atos 10:48, Atos 19, verso 5 e Atos 22:16. Vou crer na palavra, crer na promessa de Deus e foram batizados. Mas o que aconteceu? O mundo, o diabo vai cada dia, Satanás vai trabalhando e a pessoa é vencido. Isso é milhares e milhares têm sido vencidos pelo diabo e ele tem derrotado, né? Então, eu estou falando, o diabo ele faz você crer que algo é verdadeiro. Aqui, o profeta dessa era, William Marion Branham, ele disse que o mundo inteiro ainda não sabe que Jesus Cristo ressuscitou uma terça parte. Mas eu fiquei pensando, mas já está com 2.500 anos e ainda o povo não crê que Jesus ressuscitou. Mas sabe por que não crê que Jesus ressuscitou? Por causa dos subordinados, esses homens corruptos, que tem muitos sacerdotes que são corruptos. Aqui no São Mateus 28, esses homens dissimulados, vamos falar a verdade, 28, 11, e quando os guardas, né, que estavam lá na sepultura guardando Jesus saiu da sepultura e não viu. Não viu. E a palavra de Deus chega a dizer lá no capítulo 43 de Isaías 13, ele falou assim, quando eu quero operar algo, ninguém tem poder de impedir. Pilato mandou colocar lá 4 guardas lá para cuidar do túmulo de Jesus, para depois não sair aí uma historinha que é fake news, que ele tinha ressuscitado. E quando eles iam, e alguns dos guardas, né, chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, olha só, os sacerdotes estavam possuídos pelo diabo, e que nem hoje, muitos pregadores estão no povo possuídos, estão cheios do poder de Satanás. Pregadores pregando, adúltero, mentiroso, roubando, fazendo parte de facção. Está aqui, e anunciou na cidade aos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado com eles, os anciãos, o sacerdote chamou os guardas e falou assim, chamou os anciãos, olha, e dizer assim entre si, olha, nós vamos dar muito dinheiro, vamos dar um bom dinheiro para os soldados, e eles dizem, vieram de noite os seus discípulos, e nós dormindo. Será que os discípulos de Jesus, será que Pedro, Paulo, Tiago, André, João, será que era ladrão? Hoje sim, na religião, eu não tenho medo de falar, é um monte de bandido, de assaltante, de gravata, de Bíblia na mão, assaltando a humanidade, roubando os coitadinhos dos velhos, dos idosos, que às vezes não tem nem o que comer. Veja bem, disse assim, vamos dar um dinheiro ao soldado, ordenando dizer, vieram de noite os teus discípulos, nós dormindo. Furtaram. Isso é, chegaram e diz que chegaram aos ouvidos do governador Pilatos, né? Nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, os guardas, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Essa mentira está até hoje, mas lá no livro de São Mateus 24:35, Jesus diz, o céu passa, a terra passa, mas minhas palavras não hão de passar. Você sabe uma coisa, o próprio Jesus, lá em São Mateus, capítulo 7, verso 21, naquele dia lá do julgamento,
muitos vão falar para Jesus: Senhor, nós não pregamos no seu nome? Nós não curamos enfermos no seu nome? Nós não curamos leprosos no seu nome? É? Jesus fala assim: vocês fizeram tudo certinho, seu monte dissimulado. Você agora, a sua parte vai ser lá no lago de enxofre. Você vai morrer lá queimado, cremado. É uma coisa feia, não é brincadeira não. Nós vamos ver, mas alguma coisa aqui de muita importância para nós. Você sabe que como um cristão verdadeiro, um homem ou uma mulher, ele crer na verdade, nada tira da alma dele. Conta-se uma história que uma mulher cristã encontrou com um teólogo. Porque, eu não tenho nada contra o teólogo. Eu sou uma pessoa condicionada. Eu não faço isso, mas eu não quero nada ser contra teólogo. Mas os teólogos, o objetivo dele é afastar as pessoas de Deus. E esse teólogo chegou, falou assim: olha, senhora, a senhora acredita que Jonas foi engolido por uma baleia? Fala que era um peixe, né? Porque todo mundo sabe que baleia é peixe. Porque Deus ele não fala claramente: não, era uma baleia. E os teólogos falam assim: não, mas não tem cabimento. Como é que um peixe vai engolir um homem? E esse homem, esse pregador, esse teólogo, falou para essa mulher cristã: você quer nessa tonteria? Isso é uma mentira de Deus, isso não é verdade. A mulher falou assim para ele: olha, seu teólogo, seu obstinado, o senhor está falando que não é verdade que um peixe engoliu Jonas? Se falasse que Jonas foi que engoliu um peixe, eu acreditava. Agora, irmão, nós vamos ver aqui um pouquinho para que Deus dá o Espírito Santo. Evangelista, você pode me dizer para mim por que Deus dá o Espírito Santo? Será que é para esse cenário devastado, essas religiões, tudo cair por terra, igual Deus da cor? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Aqui no livro de Atos, você vai ver que quando Jesus Cristo, antes dele se ascender aos céus, no capítulo 1, não vai dar tempo, mas os nossos leitores aí podem ler, no livro de Atos, no capítulo 1, né? Está escrito assim, ó, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto lá em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria, e até os confins do mundo. E quando ele dizia isto, vendo eles, Jesus foi elevado às alturas, em uma nuvem, e o recebeu ele, e ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos, né? Pedro, Tiago e João, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus ia subindo, ele ainda vai voltar. Ali em São João 4, versículo 6, tem religião aí que diz que Jesus já veio. É um bando de mentirosos, enganadores do século XX. E aqui diz assim, e estando ele com os olhos fitos no céu, e quando ele subia, e junto deles, os dois varões, o qual disseram: varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? E Jesus, esse Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, ai de vir, Então voltaram lá para Jerusalém, porque eles estavam lá no Monte das Oliveiras.
o qual estava perto de Jerusalém, uma distância de um caminho de um sábado. E estando, subiram ao cenáculo, e onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, todos eles, né? E todos eles, perseverante, unânime, em oração, em súplica, e com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e a outra, né? Maria Madalena, estava ali em oração, em súplica, buscando. E ali, quando Jesus mandou eles ir lá para Jerusalém, não falou quantos dias que eles iam ficar lá. Falou que eles ficaram lá até que eles recebessem. E vocês sabem que é uma prova que muitos religiosos, esses tais de pentecostais, neopentecostais, é tudo um monte de destruído pelo diabo Satanás. Porque se existe uma arma poderosa, que o diabo não é bobo, que nem muitos pensam, se existe uma arma poderosa que o diabo está destruindo a humanidade, chama Bíblia Sagrada. Aí você falou, evangelista, o senhor está um pouco meio arrogante, o senhor está falando coisa que não... Então você contenda com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que a palavra, a letra, né? A letra mata. É o Espírito que dá vida para o homem e para a raça humana. Vocês sabem que esse negócio de batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, São Mateus 28, ali 16, aí não é um batismo. Ali que é uma ordem. Jesus falou agora. Eu lhe pergunto, meu querido, depois do dia de Pentecostes, os apóstolos saíram pelo mundo, ali anunciaram o Evangelho. E diz a história que Pedro chega a dizer aqui, em Atos, que só numa pregação de Pedro, ele conseguiu houve uma conversão de 3.000 almas. Veja bem, 3.000 almas creram, né? Agora, aqui, Atos 2, 14, você vai ver que eles não estavam embriagados. Os religiosos pensaram assim, poxa, esse povo aí dentro está tudo embriagado. Eles não estavam embriagados, eles não estavam bebendo uísque. Eles não estavam bebendo uma cervejinha social, que nem tem igreja hoje, tem religião hoje, que ensina a beber socialmente. Aonde que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele ensinou a beber socialmente? O que esses pregadores têm que descer desses pontos? Aqui, no Atos 2, 30 e... Atos 2, não, mas é... Verso 46. E perseverava unanimemente todos os dias no templo. E eles partindo pão, eles comiam junto. Hoje, esses homens não sabem o que é oração. Eu conheço pastores aqui em Prudente, que ele mesmo falou assim, eu não sou de oração. Agora, como é que pode um homem vencer se não tiver oração? Nós vamos ver, porque o Espírito Santo, irmão, ele dá coragem para a igreja, dá coragem para a igreja vencer o diabo. Porque vocês sabem, vocês encontram lá, né? Pedro, lá no pátio, aquela criatura falou assim, você é um deles. Estava com Jesus, falou, de jeito nenhum. Aí passava, vinha outra pessoa. E Jesus não falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar, Pedro. E você vai encontrar que não é verdade. Quando Pedro lembrou de que Jesus tinha falado que ele ia fracassar,
Jesus Cristo tem que falar. Esses homens aí engomados, cabelinho piteado, só pensam em carro importado, só pensam em dinheiro, em banco, em casa, em condomínio de luxo. Jesus Cristo tem que dar uma repressão nesses pecadores. Pedro, ele quando ele viu o galo, ele mentiu 3 vezes que ele viu o galo cantar e chorou. É que hoje não tem mais lágrima para rolar. Aqui, no livro de Daniel, nós estamos chegando para o final, o tempo é tão pouquinho. Vocês sabem que o Espírito Santo, ele dá coragem. Dá mesmo, evangelista? Então só se a Bíblia estiver falando outra coisa. Porque o que Deus falou lá no dia de Pentecostes, ele continua falando até hoje. Acontece que os religiosos, irmandade, nós estamos na era de Laodiceia, é uma era rica, é uma era bastarda, nós temos que ser modernos. Vai pro seu modernismo. Um dia você vai cair lá de cara, você vai bater de cara igual o Paulo bateu com a cara no chão, lá no caminho de Damasco. Você vai bater com a cara no chão, lá no dia da tribulação. Então, vocês podem ver que depois de Pentecostes, quando foram matar Pedro, é que o Espírito Santo dá coragem. O Espírito Santo dá coragem para a mulher não andar nua na rua. O Espírito Santo dá coragem para o homem não andar com mentira, não andar roubando, furtando, jogando, bebendo. Pedro não foi para ser crucificado. Ele estava tão cheio de Espírito Santo que ele falou assim ainda: não me crucifica como crucificaram Jesus, de cabeça para cima. Me crucifica de cabeça para baixo. Você vê que um homem que mentiu para a mulher, negou para a mulher, não negou para os religiosos, pode me crucificar de cabeça para baixo. O André, quando me crucifica cruzado. E eu quero dizer para você, bando de pregadores, simplesmente tem a letra, mas não tem o autor da letra, que é o Espírito Santo. E vocês sabem que ali nos dias dos apóstolos era uma perseguição terrível. E eu digo, vai acontecer uma perseguição logo. Vai acontecer uma perseguição logo. Isso não vai demorar, porque uma hora os meus direitos, os seus direitos vai cessar. Aí você terá que ter o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, você não vai aceitar. Aqui no livro de Daniel, vocês sabem que o Nabucodonosor, você veja como é que é uma pessoa quando tem o Espírito Santo. Aqui no capítulo 3 de Daniel, vocês leitores aí, vocês podem ler que, vamos aqui no verso 15, né? Agora aqui, o Nabucodonosor, ele falou para Sadraque, Mesaque e Abednego que era para ele adorar a estátua dele. E aquela estátua não era de Nabucodonosor, não. Você pode ver que quando você tem revelação, você não engana, mesmo que o diabo queira te enganar, você não é enganado. Aquela estátua era de Daniel, irmão deles. Mas eles falaram para Nabucodonosor: ó rei, nós sabemos que essa estátua, um judeu não se inclina para a idolatria, não. Nós sabemos que essa estátua, só pode ficar sabendo de uma coisa. E o Nabucodonosor falou assim: esquenta a fornalha 7 vezes mais. Você não vai se render? Nós não vai. Se Deus não nos livrar, nós não vamos render. Porque Ele é capaz de nos livrar. Você pode ver, jogaram os 3 hebreus lá na fornalha. Quando ele foi ver, o rei tinha 4. Um era o próprio Deus que estava rodando lá.
Então Deus livra o seu, tá? E vai haver uma tribulação de 3 anos e meio, conforme está lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 11. Vai ter 2 profetas, Elias e Moisés. Mais uma vez, eles não estavam pregando para os judeus, não é para os gentios, não. Para nós encerrar, falando de revelação e ter que ter Deus na alma para poder discernir as astutas ciladas de Satanás, nas eras da igreja, teve 7 mensageiros. E ali, o terceiro mensageiro, nós sabemos que foi Martim. E um dia o diabo falou assim, eu vou fazer com que Martim me adora. E ele foi lá e encontrou com Martim. Quem não sabe, os mensageiros da era da Odisseia, os mensageiros de todas as eras, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marion Branham. Aí o diabo apareceu lá para Martim, todo cheio de coroa, mas o camarada tá... Porque o diabo é bonito. Satanás é lindo demais. Por isso que a gente cai na desgraça, cai no pecado, porque o diabo é bonito. Aí o diabo apareceu para São Martim, ali, todo cheio de coroa. Ele falou assim, prostre, me adora. Aí Martim olhou para a cara dele e falou assim, eu te adorar? Ué, o meu Senhor Jesus Cristo não está coroado? Espera aí, eu vou te adorar já, já. Quem é da época lá dos anos 50, né? E quando ia estudar na escola, tinha aqueles tinteiros, que as canetas importadas, a cara de pena lá, que molhava lá no tinteiro e escrevia, acabava. E assim, aí o São Martim pegou um tinteiro daquele lá, tinta preta, falou, peraí, vou te adorar. Ele abriu o tinteiro assim, quando ele jogou bem na testa dele e ele... Porque o diabo ele é covarde, Satanás é um fanfarrão. Ele desapareceu. Ué, ele não quis ser coroado com tinta, né? Deus abençoe os nossos ouvintes, que Deus nos ajude cada dia mais a crer na verdade, porque lá em São João 8:39, conheça a verdade liberta. Liberta não é da verdade, liberta da mentira. Deus nos abençoe e meu muito obrigado. E volte nos ouvir na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, até que há de vencer o mundo. Amém.